Bom dia, meus amiguinhos aí do primeiro ano. Preparados para a aula de hoje? Olha, a gente vai dar continuidade aí ao capítulo 5, tá? Sistema terrestre. Olha, esqueçam isso aqui. Não é capítulo 4, tá certo? É capítulo 5, sistema terrestre. Então, estrutura geológica, tá beleza? A gente vai começar aí relembrando aquele último slide que eu deixei para vocês lá na aula passada. Então, camadas da Terra. A Terra é formada por 3 camadas, vocês são sabedores disso, tenho certeza que se fala nisso desde o sexto ano, né? Que é a crosta, o manto e o núcleo. Então, cada camada ela apresenta características e temperaturas diferentes. Isso aí, à medida que elas vão se afastando ou se aproximando do núcleo, tá? O homem nunca chegou ao centro da Terra, mas o estudo sobre a estrutura interna do planeta, ele só é possível graças aos estudos dos geofísicos, os quais se dedicam ao estudo da sismologia. Professor, mas o que é essa sismologia que o senhor fala aí? Gente, sismologia é o ramo, tá, da geofísica aí que estuda essa questão dos terremotos, né? A propagação de ondas sísmicas pela crosta terrestre, tá bom? A gente vai ver isso aí mais na frente com mais detalhe, tá certo? Bom, então vamos passar bem aqui para esse outro aí. Olha, crosta terrestre. Então, a estrutura interna da Terra. Os cientistas chegaram à conclusão que a Terra é formada basicamente por 3 camadas: crosta terrestre, litosfera, o manto e o núcleo, tá? A crosta ou litosfera, não esqueçam disso, o manto e o núcleo. Eu deixei isso aí bem detalhado para vocês, são vários slides falando disso. Alguns a gente vai passar por cima, porque não tem necessidade de bater tanta cabeça, porque tá bem explicado isso aí, tá certo? Bem, crosta terrestre, camada externa, são encontrados rochas relativamente leves, né, constituída principalmente por silício e alumínio. Então, na crosta terrestre são encontradas rochas leves, tais como silício e alumínio, né? Essa camada apresenta uma espessura variável, né, sobre os continentes, e ela varia de 20 a 70 quilômetros. A espessura máxima verifica-se nos locais sobre as montanhas e sobre os oceanos, onde predominam o silício e o magnésio, varia de 5 a 15 quilômetros. Tá beleza? Então, o que a gente pode deixar mais detalhado sobre a crosta aí? Ela possui uma espessura de 25 quilômetros, né? A gente pode dizer que por volta de 6 quilômetros em algumas partes do assoalho oceânico, e de 70 nas regiões aí que apresentam as grandes cadeias montanhosas, tá beleza? Bem, o manto, camada intermediária, é formada por rochas mais pesadas, como aí tem o basalto, né, que é construído principalmente por magnésio, ferro e silício. Na parte externa do manto, onde há uma região conhecida por astenosfera, tá certo? Professor, mas esta astenosfera, o que é isso aí? Gente, a astenosfera é uma palavra grega, tá? É uma palavra que significa sem força, fraco. Ela é constituída por rochas parcialmente fundidas, tá certo? Ao contrário da litosfera, ela é uma camada, vamos dizer assim, menos forte, menos rígida, mas a temperatura é mais elevada, certo? Tá? Essa temperatura, essas características aí dessa camada, ela faz com que as placas tectônicas elas tenham mobilidade, tá bom? Então, formada de um material pastoso, chamado magma, nela ocorrem movimentos de convecção, ou seja, o magma aquecido sobe das porções mais internas da Terra em direção à crosta e depois volta para o interior. Então, à medida que se resfria. Então, os movimentos de convecção dão origem a terremotos e erupções vulcânicas. A gente também vai ver um pouquinho dessa questão desses movimentos aí, que ele fala movimentos de convecção. Tá certo? Bem, vamos passar para frente. O limite máximo interior do manto é de aproximadamente 2.900 km. Olha, em alguns livros ele pode trazer variações, tá? 2.800, 3.200, mas isso aí você não tem que levar muito
Porque na verdade não tem assim uma coisa certa, específica, correta, não. Isso aqui é uma medida aproximada, tá? Então onde começa a parte mais interna, tá certo? O núcleo. O núcleo tem como limite máximo interior a medida do raio da Terra. Então é construída por níquel e principalmente por ferro. Ele se encontra subdividido em duas camadas, o núcleo externo, que parece ser líquido e vai até 5.100 quilômetros, e o núcleo interno, que é sólido. Olha o que eu preparei para vocês aí, ó. Bacana? Então eu tenho aí algumas camadas, né, para que você fique por dentro realmente, tá? Então, camadas da Terra. Aí eu tenho um núcleo interno, tenho um núcleo externo, tá? Eu tenho um manto, beleza? E tem uma crosta, né? Coloquei mais isso aqui para você, ó, não ficar em dúvida, né? Você está vendo um núcleo mais internamente, lá, como ele falou, você se baseia pelo raio, né? Pelo raio da Terra. Então, um núcleo interno, um núcleo externo, aí você tem um manto anterior, manto superior, né? Você vem com a crosta. Aí você vê ali a atmosfera, né? Beleza? E você também tem a diferença em quilômetros, tá? À medida que ela vai se aprofundando, você está observando que essa quilometragem vai aumentando. Tá certo? Bem, camadas da Terra. Tá aí, ó. Beleza? Para ficar bem legal, para que você não tenha mais dúvida, tá bom? Deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho. Deixa eu ver bem aqui se dá para você. Eu não sei se vai dar para aumentar, mas vamos tentar, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui dar um grau nela aqui. Olha aí, ficou legal, né? Então você tá vendo aí, ó, a diferença a partir do núcleo, né? Ele dividiu em crosta, dividiu em manto, e o núcleo pode ser interno, externo, né? Você vê o manto, camada superior e inferior. Você vê o manto superior, tá? A subdivisão dele. E aí você observa também a questão da divisão do manto superior, né? A litosfera e a astenosfera, beleza? E a crosta e toda a profundidade. Deixa eu ver se eu coloquei mais algum slide. Ah, não, aqui já são as placas tectônicas, né? Bem, são blocos que compõem a camada sólida, tá certo? Que compõem a camada sólida. O que é que ele pode dizer mais aí? Externa da Terra, né? Certo, estão em constante movimento. Você tem zonas de convergência de placas, colisão de diferentes placas, zonas de divergência de placas, as placas se afastam uma das outras, tá? Eu vou ter que explicar para vocês aí essa questão dessa divergência e essa convergência, tá bacana? Então, placa tectônica ou tectônica é uma porção, vamos dizer assim, da litosfera limitada por zonas de convergência, tá? Zonas de subdução ou subducção, e zonas conservativas. O que é que eu posso falar mais aí? Vocês vão ver também lá na frente que segundo essa teoria tectônica de placas, essas placas tectônicas elas são criadas nas zonas de divergências ou zonas de rift. Vocês vão observar o que são essas zonas de rift também, por onde é escoado aquele magma pastoso. Eu acho que eu tenho uma foto disso aí, o livro de vocês está aí por trás bem detalhado. Depois a gente procura lá, tá? E são consumidas em zonas de subdução, tá beleza? Bem, vamos passar para frente aí. Vocês estão vendo aqui, segundo o mapa, né, a divisão das placas e os tipos de placas que você tem, tá bom? Beleza? Vamos passar para frente. Ficou bem baixinho agora, né? Deixa eu ver se está legal. Placas tectônicas. Aí, ó. Outro exemplo para ficar legal também, tá? Eu aumentei um pouquinho, tá bom? Para que você... Deixa eu ver se dá para... A placa africana, né? Placa norte-americana, placa de Nazca, né? Placa antártica. Então, são várias, tá certo? Placa do Pacífico, tá beleza? Placa euroasiática, então são várias, tá? E aqui vocês estão vendo o que? São os pontos de atrito, são onde as placas se encontram. A gente vai ver isso aí detalhadamente, tá beleza?
Bem, novamente aí, ó, placa norte-americana, placa do Caribe, Nazca, né? Cocos, sul-americana, euroasiática, arábica, placa africana, placa das Filipinas, placa australiana e por aí vai, tá beleza? Vai ficar bem legal, né? Aí, foi só para você lembrar desse rapaz aí. Esse cara nunca lutou tanto, meu pai, por um alimento. Vocês lembram desse filme? Bem interessante, não é? Bem, agora vamos passar para esse rapaz aí. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, tá muito... Vai esconder na tela, né? Bem, a deriva continental. A crosta terrestre, ela é formada por pedaços, melhor, de pedaços chamados placas, que andam à deriva sobre a camada de rocha fundida no do manto. Há 7 placas principais, várias outras, mas essas são pequenas. As forças magnéticas do interior da Terra fazem as placas deslocarem-se lentamente pelo globo, num vai e vem constante. Os geólogos pensam que há cerca de 225 milhões de anos toda a Terra deste planeta estava, vamos dizer assim, unida num supercontinente, o que chamaram de Pangeia. À medida que as placas se deslocaram, a Terra desse supercontinente começou lentamente a separar-se. Chama-se este movimento de deriva dos continentes. Olha só, essa dança nas placas tectônicas é conhecido como deriva dos continentes ou deriva continental, certo? Então, os mapas que vemos abaixo, a gente vai ver posteriormente, depois eu mostro para vocês, mostram o que os geólogos pensam sobre o modo como o continente se desloca, ou se deslocaram e se afastaram até formarem as massas de terra que conhecemos atualmente. No hemisfério sul, há cerca de 150 milhões de anos, no período chamado Jurássico, as correntes de convecção dividiram em pedaços o megacontinente, a Gondwana, Eles fraturaram a crosta terrestre e separaram a América do Sul, África, Austrália, Antártica e Índia. Nas regiões de Gondwana, que hoje são Brasil e África, as correntes de convecção formaram fissuras e fraturas na crosta terrestre, o que gerou derramamento de lava, A ação contínua dessas forças também rompeu completamente a crosta terrestre e formou o Oceano Atlântico. Porém, ele não parecia o vasto mar que é hoje. A fragmentação da Gondwana formou apenas um pequeno oceano, que só cresceu quando o Brasil e a África começaram a se afastar de forma gradual há aproximadamente 135 milhões de anos, tá beleza? Ah, papai, deixa eu ver se eu consigo situar melhor para vocês. Eu acho que dá, tá? Bem, vocês vão ter que dar uma lida, tá? Bacana, sobre esse Alfred, Wegener, e tentar, de certa forma, aí, aprender realmente quem foi esse cara, tá legal? E eu vou perguntar sobre ele, tá? Então, assim, gente, olha, o que é que eu posso dizer sobre isso aí? No século XVI, quando foram confeccionados os primeiros mapas mundi, vamos dizer assim, com relativa precisão, que também não era essa coisa toda, então eles observaram a coincidência entre os contornos da crosta leste sul-americana e da crosta africana. Se você observar hoje, principalmente o sul, a América do Sul, e você pegar a África em si, você vai observar que parece que os dois realmente eram unidos, Tá certo? A forma da nossa costa com a parte ali do continente africano parece assim, ó, que realmente foram separados, tá certo? Se você mentalmente você conseguir unir os dois, você vai ver realmente que era um só, Então, surgiram hipóteses de que os continentes não estiveram sempre em suas atuais posições. Isso aí graças às placas, é isso que eu estou explicando para vocês. Entretanto, somente em aproximadamente 1910, 15, esse deslocamento dos continentes foi apresentado como tese, tá? E essa tese é o que a gente chama de teoria
da deriva continental. Esse cara que apresentou essa tese, ele era alemão, meteorologista, ele é chamado de Alfred Wegener, tá certo? Ele propôs aí que há cerca de 200 milhões de anos teria existido apenas um continente. Eu falei também anteriormente aí. Que continente era esse? A Pangeia, né? Ou seja, essa Pangeia era toda a Terra, que em determinado momento começou a se fragmentar. Beleza? Professor, o que é que você pode falar mais dessa Pangeia aí, por favor?